Você já presenciou a chegada de um animal incomum logo após a partida de um ente querido e sentiu, no fundo da alma, que aquilo era um aviso? Foi Santa Teresa d'Ávila quem desvelou o mistério de 5 criaturas particulares que se tornam visíveis quando uma alma falecida enfrenta tormentos. Você saberia identificá-las? O conhecimento que será revelado aqui possui o poder de transformar sua vida espiritual perpetuamente. Existem segredos místicos e sabedorias sagradas reservados apenas aos santos que viveram em íntima união com Deus. Santa Teresa d'Ávila, aclamada doutora da Igreja e uma das místicas mais proeminentes da história, atravessou vivências sobrenaturais que alteraram definitivamente nossa percepção sobre o purgatório e sobre as maneiras pelas quais as almas clamam por nosso socorro do além-túmulo. Em seus êxtases de maior profundidade, Teresa testemunhou algo que poucos imaginam: 5 animais específicos que podem se materializar quando uma alma que já partiu está suportando dores em seu processo de purificação. Se você já viveu a experiência de ver um animal surgir estranhamente após o óbito de alguém próximo, se sua intuição lhe disse que aquela presença carregava um sentido oculto, esta mensagem destina-se a você. O que está prestes a ser desvendado não servirá apenas para que compreenda estes sinais divinos, mas lhe entregará as armas espirituais necessárias para reagir com amor e força intercessora. E se você mantém a crença de que as almas do purgatório conseguem dialogar conosco por meio de sinais sagrados, deixe nos comentários: Santa Teresa, rogai pelas almas dos meus entes falecidos. Peço que me ouça com total atenção e permaneça neste vídeo, pois ao final revelarei com precisão o que deve ser feito caso um destes 5 animais cruze seu caminho, quais as orações pontuais que Santa Teresa indicou para socorrer essa alma aflita e como diferenciar se é de fato um sinal celeste ou mera coincidência. Entretanto, antes de chegarmos a esse ponto, é imperativo que você conheça cada um destes animais e compreenda a razão pela qual sua aparição jamais deve ser negligenciada. Há um véu sutil entre este mundo e o vindouro, uma fronteira etérea que divide os vivos daqueles que já se foram. Contudo, existem momentos, instantes de mistério sagrado, em que esse véu se torna tão delgado que as almas conseguem nos remeter sinais. E foi Santa Teresa d'Ávila, durante seus êxtases mais imersivos, quem testemunhou algo que a Igreja preservou com respeito ao longo dos séculos: a realidade de 5 manifestações específicas sob a forma de animais, que podem surgir quando uma alma falecida enfrenta o sofrimento de sua purificação. Teresa não era uma santa ordinária. Ela transitou entre 2 mundos. Durante suas experiências místicas mais vigorosas, Deus concedeu-lhe a visão de realidades espirituais invisíveis para a maioria dos mortais. Dentre essas revelações, uma das mais tocantes foi esta: as almas do purgatório, em sua dor e desejo de liberdade, conseguem tocar nossa realidade de maneiras que fogem à nossa lógica racional. Elas não surgem para nos aterrorizar, mas para rogar nosso auxílio. Visualize por um instante a condição de uma alma que já abandonou este plano, que perdeu a capacidade de agir por si mesma, dependendo integralmente de nossas preces, de nossos sacrifícios, de nossa intercessão. Essa alma tem plena consciência de sua carência, sente o fardo de sua purificação e, pela misericórdia sem fim de Deus, recebe permissão para buscar amparo naqueles que ainda trilham a terra. Santa Teresa entendeu isso com uma lucidez que raros santos atingiram. Ela sabia que Deus, em sua ternura de Pai, não desampara as almas em seu processo purificador sem lhes oferecer recursos para abreviar seu padecimento. Um desses recursos são os sinais. Sinais que rompem dimensões, sinais que se concretizam em nosso mundo físico, de modos que podemos notar se estivermos vigilantes e com o coração receptivo. Todavia, tais sinais não são aleatórios. Não se tratam de fantasias ou superstições do povo.
Teresa viu com exatidão mística que há 5 formas animais determinadas que podem aparecer. 5 criaturas que funcionam como mensageiros mudos entre o purgatório e a terra. 5 presenças que, ao se manifestarem em cenários específicos, carregam um sentido espiritual denso que não pode ser ignorado. Por que usar animais? Porque Deus utiliza a linguagem que somos capazes de compreender. Desde o princípio da criação, os animais integraram a ordem divina, sendo símbolos vivos de verdades superiores. Nas Escrituras, observamos Deus usando animais para transmitir recados: a pomba do Espírito Santo, o cordeiro sacrificial, o corvo que nutriu Elias. Os animais são obras de Deus e, em sua pureza, podem servir de instrumentos de comunicação entre o céu e a terra. Santa Teresa percebeu que quando uma alma no purgatório carece desesperadamente de nossas orações, quando seu tormento atinge um nível crítico, quando o tempo de sua purificação poderia ser reduzido se alguém intercedesse por ela, Deus consente que essa alma toque nossa realidade de um modo que não nos provoque pavor, mas que desperte em nós piedade e atitude. E eis aqui o mistério mais sublime. Estas manifestações não acontecem por acaso, não são fortuitas. Elas surgem em momentos exatos, em locais de importância, diante de pessoas que possuem um laço espiritual com aquela alma. Podem surgir na residência onde o falecido morou, podem ocorrer no aniversário de seu óbito, podem apresentar-se frente a um parente próximo, frente a alguém que detém o poder de auxiliar com suas súplicas. Inúmeras pessoas atravessaram estas experiências sem ter consciência. Viram um animal incomum surgir logo após o enterro de um ente amado. Perceberam uma presença animal teimosa em datas marcantes. Sentiram no íntimo de seus corações que aquela aparição guardava um sentido que a razão não explicava, e estavam certas. Sua intuição espiritual estava detectando uma realidade mística que sua mente não conseguia absorver totalmente. O problema reside no fato de que a maioria ignora estes avisos, descartando-os como simples coincidência, atribuindo-os à sorte ou à natureza, e assim desperdiçam a chance de responder ao clamor de uma alma que implora socorro do outro lado do véu. Santa Teresa sentia uma mágoa profunda por isso. Ela sabia que muitas almas ficam retidas mais tempo que o necessário no purgatório apenas porque seus amados na terra não identificam os sinais que elas enviam. Não por maldade, não por desamor, mas por desconhecimento espiritual, por ausência de instrução mística. É por essa razão que estas revelações são tão vitais hoje. Estamos em uma era onde o materialismo vendou os olhos de muitos fiéis para as verdades sobrenaturais, onde a fé esfriou e a sensibilidade espiritual entorpeceu. Mas as almas do purgatório continuam carecendo de nosso auxílio, continuam emitindo sinais, continuam aguardando uma resposta. Talvez você tenha perdido alguém íntimo nos anos recentes. Talvez tenha percebido sua presença de maneiras inexplicáveis. Talvez tenha avistado coisas que o fizeram questionar se existe algo além do visível. Esta mensagem não chegou a você por acidente. Deus está avivando em seu coração a sensibilidade espiritual necessária para identificar estes sinais quando eles surgirem. Pois Santa Teresa não revelou estas verdades para que ficassem trancadas em mosteiros ou em velhos tomos de mística. Ela as revelou para você, para mim, para todo cristão que detém o poder de interceder pelas almas. Ela as revelou para que possamos atuar como instrumentos da misericórdia divina, como pontes entre o céu e o purgatório. Agora que seu coração está pronto, agora que entende a gravidade e a formosura deste mistério, chegou a hora de saber quais são estes 5 animais que Santa Teresa vislumbrou em suas revelações místicas. Mas antes de expor quais são estes 5 seres, é preciso que entenda por que Santa Teresa os viu com tamanha nitidez e por que você também pode estar recebendo-os sem notar. Para entender estas manifestações místicas, precisamos primeiro compreender
como Santa Teresa obteve este saber sagrado. Não foi via estudo teológico, nem leituras devocionais. Foi no silêncio abissal da oração contemplativa, naqueles instantes em que sua alma ascendia tão próximo de Deus, que as fronteiras entre o visível e o invisível se desfaziam por completo. Teresa entrava em estados de êxtase que perduravam por horas. Seu corpo ficava estático, suspenso entre a terra e o céu, enquanto seu espírito era transportado para dimensões espirituais onde podia contemplar realidades ocultas aos olhos mortais. Num desses êxtases, Deus lhe desvelou o purgatório, não como um local abstrato de dogma, mas como uma realidade viva, pulsante, repleta de almas que ardiam no fogo purificador do amor divino. Ela presenciou o sofrimento daquelas almas, mas viu também algo mais. Viu sua esperança. Viu como elas voltavam o olhar para a terra, para aqueles que ainda podiam socorrê-las, e viu os fios invisíveis de intercessão que ligavam os vivos aos mortos. As orações que subiam como incenso e mitigavam a dor das almas em purificação. O que mais impressionou Teresa foi descobrir que Deus, em sua misericórdia sem limites, havia instituído um sistema de sinais, um método de comunicação que permitia às almas do purgatório tocar sutilmente nossa realidade quando sua urgência era grande. E estes sinais assumiam formas passíveis de reconhecimento, formas que despertariam nossa atenção sem nos provocar terror paralisante. Os animais foram eleitos por serem parte da criação divina. Criaturas que convivem conosco, que surgem naturalmente em nosso meio. Sua presença não gera pânico imediato, mas quando aparecem em circunstâncias anormais, em momentos pontuais, com condutas bizarras, despertam algo em nosso interior. Uma intuição, uma indagação, um reconhecimento espiritual profundo. Santa Teresa registrou que estas aparições obedecem a padrões específicos, não são fortuitas. Acontecem quando uma alma atingiu um ponto crítico em sua purificação, quando necessita desesperadamente que alguém ofereça uma missa, recite um rosário, realize um sacrifício por ela. São pedidos de socorro que cruzam dimensões. E aqui reside o detalhe crucial que Teresa enfatizou. Estes sinais surgem diante de pessoas específicas, não diante de qualquer um. Surgem diante de quem possui um vínculo espiritual com a alma sofredora. Pode ser um parente direto, um amigo íntimo, alguém que deve ao falecido uma gratidão, ou até alguém que simplesmente possui um coração especialmente sensível às carências das almas do purgatório. Também surgem em locais significativos, na casa onde o falecido habitou, próximo ao seu sepulcro, em um local que foi relevante durante sua vida, ou em espaços onde essa pessoa viveu momentos cruciais, tanto de júbilo quanto de dor. O local importa, pois carrega uma memória espiritual, um rastro energético que favorece a manifestação do sinal. E aparecem em tempos significativos. No aniversário do óbito, em datas que foram importantes para aquela pessoa em vida, em momentos onde os véus entre dimensões se tornam mais finos, como em novembro, o mês devotado às almas do purgatório, ou na Sexta-feira Santa, quando a intercessão ganha poder especial. Santa Teresa alertou que muitas pessoas veem estes sinais, mas os interpretam erroneamente, descartam-nos como crendice, atribuem-nos à natureza ou ao acaso, e assim perdem a chance de responder ao chamado urgente de uma alma que está implorando auxílio. Porém, também alertou contra o extremo oposto, enxergar sinais místicos em cada coincidência, transformar a fé em superstição mórbida, viver em um estado de ansiedade espiritual perene. Teresa era uma mulher de equilíbrio. Sabia que Deus fala, mas sabia também que nem tudo é recado divino. Por isso deixou critérios límpidos para discernir quando uma aparição animal é verdadeiramente um sinal do purgatório. Agora, após preparar seu coração e sua mente, é o momento de revelar o primeiro animal que Santa Teresa identificou em suas visões místicas.
Este primeiro animal surge frequentemente à noite. Manifesta-se com uma presença muda, porém impossível de ignorar. Chega sem produzir som, mas sua simples presença provoca uma inquietação profunda no coração de quem o avista. Não é agressivo, não ataca, apenas está ali observando, aguardando ser notado. Santa Teresa descreveu que este animal possui uma conexão simbólica profunda com a transformação e a mudança de estado. Representa a alma que abandonou seu corpo terreno, mas que ainda não alcançou a luz plena do céu. É um ser que habita o limiar, o espaço intermédio entre duas realidades. Quando este animal surge em seu lar, especialmente perto de janelas ou portas, especialmente nas horas noturnas, especialmente se o faz de modo repetido em dias seguidos, Santa Teresa ensinou que você deve prestar atenção, pois não é uma visita casual, é um mensageiro. Este animal é a borboleta negra. A borboleta negra, na tradição mística católica, que Santa Teresa conhecia profundamente, simboliza a alma em trânsito. A borboleta em si é ícone de transformação, de metamorfose, de passagem de um estado para outro. Mas quando aparece em sua forma escura, quando sua presença se sente perturbadora em vez de bela, quando chega em momentos significativos ligados à morte, Santa Teresa ensinou que pode ser uma manifestação consentida por Deus, para que uma alma do purgatório comunique sua carência. Nem todas as borboletas negras são sinais místicos. Mas quando uma borboleta negra entra em sua casa, dias após o falecimento de alguém próximo, quando aparece repetidamente no aniversário de uma morte, quando seu comportamento é bizarro, esvoaçando insistentemente perto de fotos do falecido ou de objetos que lhe pertenceram, então você deve parar e se indagar. Quem está tentando falar comigo do outro lado do véu? Mas este primeiro animal é apenas o início, pois o que vem a seguir é ainda mais perturbador. E Santa Teresa avisou que ignorá-lo pode estender o sofrimento dessa alma por décadas. A borboleta negra carrega consigo um simbolismo que atravessa séculos de tradição mística. Santa Teresa não foi a única a reconhecer seu sentido espiritual. Outros santos e místicos da Igreja também registraram experiências análogas. Santa Faustina Kowalska, a grande apóstola da Divina Misericórdia, escreveu em seu diário sobre aparições de borboletas escuras durante suas visões do purgatório. São Pio de Pietrelcina, que possuía o dom de ver almas, mencionou em suas cartas espirituais que certos animais podiam ser instrumentos de comunicação para as almas necessitadas. Teresa explicava às suas filhas espirituais no convento que a borboleta negra aparece especificamente quando a alma está nos estágios iniciais de sua purificação. É o momento mais doloroso quando a alma acaba de despertar para a realidade de sua condição, quando compreende plenamente tudo o que deve purificar antes de ver a face de Deus. É um momento de angústia intensa e por isso o chamado é urgente. Existem testemunhos históricos que sustentam estes ensinamentos. Nos arquivos do convento carmelita de Ávila, preservam-se relatos de freiras que vivenciaram estes sinais. Uma delas, a Madre Maria de São José, escreveu sobre como uma borboleta negra entrou no coro durante as orações de vésperas, dias após a morte do padre confessor do convento. O inseto esvoaçava insistentemente ao redor do confessionário vago. As irmãs, recordando os ensinamentos de Santa Teresa, ofereceram imediatamente uma missa pela alma do sacerdote. A borboleta sumiu no mesmo dia e nunca mais apareceu. Este padrão repete-se nos testemunhos. A aparição, o reconhecimento, a intercessão, o desaparecimento. É um ciclo de comunicação espiritual que funciona quando somos capazes de enxergar além do físico. O que você deve fazer se uma borboleta negra aparecer em sua vida em circunstâncias que sugerem um sinal místico? Primeiro, não tema. Santa Teresa sempre enfatizava que estas manifestações vêm de Deus, não do inimigo. São atos de misericórdia divina,
não de tormento diabólico. Segundo, pergunte-se: quem faleceu recentemente no meu círculo íntimo? Que data significativa se avizinha? Há alguém por quem negligenciei orar? E terceiro, haja. Ofereça uma missa por essa alma. Reze um rosário completo com intenção específica por sua libertação. Faça um sacrifício pequeno, mas valioso. Um jejum, uma esmola, uma obra de caridade oferecida pelo eterno descanso dessa pessoa. A intercessão tem poder real. A Igreja ensina que nossas orações podem abreviar dramaticamente o tempo de purificação de uma alma. Santa Teresa prometia às suas monjas que nenhuma prece pelas almas do purgatório fica sem resposta. Cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada sacrifício ofertado com amor tem um efeito imediato no alívio dessas almas. E quando uma alma é liberta graças à sua intercessão, ela se torna sua intercessora poderosa no céu por toda a eternidade. Mas a borboleta negra não é o único sinal. E aqui é onde as revelações de Santa Teresa se tornam ainda mais profundas e, para muitos, mais inquietantes. Há algo que Santa Teresa viu e que lhe causará arrepios. Um segundo animal que aparece em momentos específicos com um significado que vai além do que a maioria das pessoas poderia supor. Este segundo animal tem uma presença muito mais audível que visual. Nem sempre você o vê claramente, mas o escuta. E seu som é inconfundível. É um som que penetra à noite, que atravessa paredes, que desperta algo primitivo na alma humana. Um som que, segundo Santa Teresa, tem sido usado por Deus desde tempos antigos para comunicar verdades espirituais. Na Bíblia, este animal aparece múltiplas vezes com sentidos proféticos. No Antigo Testamento, sua presença anuncia eventos importantes. Na tradição mística da Igreja, sua voz tem sido interpretada como um chamado do além. Santa Teresa documentou que este animal aparece principalmente durante a noite, nas horas onde o silêncio amplifica seu chamado. Não aparece uma única vez, aparece repetidamente, noite após noite, até que alguém preste atenção à sua mensagem. As pessoas que vivenciaram este sinal a descrevem da mesma forma. Um som insistente, persistente, que não cessa, que parece clamar diretamente à sua alma. Um som que faz você levantar da cama, espiar pela janela, buscar sua origem com uma mistura de curiosidade e apreensão. E quando este animal surge nas redondezas de seu lar, quando seu chamado é ouvido noite após noite sem motivo aparente, quando sua presença coincide com datas significativas ligadas a alguém que faleceu, Santa Teresa ensinava que você deve reconhecer o sinal. Este segundo animal é o cão que uiva na noite. Não qualquer cão, não o latido normal de um animal que escuta ruídos ou protege seu território. Teresa falava especificamente do uivo prolongado, lastimoso, melancólico. O uivo que soa como um lamento, como um choro animal que expressa uma dor que não pode ser consolada. Na tradição popular de muitas culturas católicas, o uivo do cão tem sido associado à morte e ao além. Mas Santa Teresa deu-lhe um significado místico específico. Quando um cão uiva persistentemente perto da casa de alguém que perdeu um ente querido, especialmente se esse uivo ocorre durante 9 noites consecutivas, pode ser um sinal de que essa alma necessita de intercessão urgente. E quando este segundo animal aparece junto ao primeiro, quando você vê a borboleta negra e escuta o uivo do cão no mesmo período, Santa Teresa disse que é um sinal de urgência extrema. Significa que a alma está atravessando um momento particularmente doloroso em sua purificação e que suas orações são necessárias agora, não depois. Mas ainda não lhe revelei o terceiro animal, aquele que ela chamou de o mensageiro do limiar. O terceiro animal que Santa Teresa identificou em suas revelações místicas é um que ela nomeava com reverência especial, o mensageiro do limiar. E desde o princípio deste bloco, revelarei sua identidade, porque compreender seu significado
exige que exploremos com profundidade seu papel na tradição bíblica e mística da Igreja. Este animal é o corvo solitário. O corvo aparece nas Sagradas Escrituras com um simbolismo complexo e profundo. Foi um corvo que Noé enviou da arca para buscar terra seca após o dilúvio. Foram corvos que alimentaram o profeta Elias no deserto, quando fugia da perseguição. No livro de Jó, Deus mesmo menciona que alimenta os corvos quando clamam a ele. Este animal, longe de ser uma criatura maligna como muitos creem erroneamente, é um instrumento da providência divina em momentos cruciais da história da salvação. Santa Teresa compreendeu que o corvo solitário, quando aparece em circunstâncias específicas, pode ser um mensageiro entre dois mundos. Não o corvo que vive em bandos, não o que simplesmente busca alimento nas ruas. Ela falava do corvo que aparece sozinho, que pousa em lugares significativos, que permanece quieto observando, que retorna dia após dia ao mesmo local. Porque Teresa o chamava de mensageiro do limiar. Porque o corvo, na simbologia mística, representa o ponto de transição entre a vida e a morte, entre o terreno e o celestial. É uma ave que em muitas culturas foi associada ao além, mas na tradição católica que Teresa conhecia, é especificamente um mensageiro das almas que estão no limiar de sua libertação. Quando um corvo solitário aparece e pousa perto de seu lar, especificamente em janelas, telhados ou lugares elevados de onde pode observar, e o faz em datas que são aniversários de falecimentos, Santa Teresa ensinava que você deve prestar atenção imediata. Este animal não vem anunciar morte nova, vem lhe lembrar de uma morte passada que precisa de suas orações. Os testemunhos históricos sobre o corvo solitário são abundantes nos escritos dos santos. Santa Catarina de Sena mencionou em suas cartas que um corvo apareceu na janela de sua cela durante 3 dias consecutivos, sempre à mesma hora. Ela compreendeu que era um sinal e ofereceu jejum e oração pelas almas do purgatório. No 3º dia, durante sua oração, teve uma visão onde uma alma lhe agradecia sua intercessão e lhe revelava que havia sido libertada do purgatório graças aos seus sacrifícios. São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, também documentou experiências com corvos que apareciam no cemitério de sua paróquia. Ele notava que certos corvos pousavam sempre sobre os mesmos túmulos, dia após dia. Começou a oferecer missas específicas por essas almas e os corvos deixavam de aparecer. Isso o levou a desenvolver uma sensibilidade especial para esses sinais. E durante seu ministério, ajudou a libertar inumeráveis almas do purgatório, respondendo a essas mensagens místicas. Santa Teresa explicava que o corvo solitário aparece especificamente quando uma alma está na etapa intermediária de sua purificação. Não é o momento inicial de angústia aguda que a borboleta negra representa, nem é o momento final próximo à libertação. É o momento onde a alma tem sofrido por um tempo prolongado e precisa que alguém se lembre de interceder por ela. Este detalhe é crucial. Muitas almas permanecem longo tempo no purgatório simplesmente porque são esquecidas. Nos primeiros dias após a morte há muitas orações. Oferece-se a missa de funeral, rezam-se rosários, há uma consciência coletiva de orar por essa pessoa. Mas depois de semanas ou meses, a vida continua e as orações diminuem ou cessam completamente. A alma fica esquecida, sem intercessores constantes. E é nesses momentos que o corvo solitário pode aparecer. É um lembrete divino. É Deus lhe dizendo: não se esqueça desta alma, continue orando, sua intercessão ainda é necessária. Que características específicas deve ter a aparição do corvo para considerá-la um sinal místico? Santa Teresa dava critérios claros. Primeiro, deve ser um único corvo, não um bando. A solidão da ave reflete a solidão da alma no purgatório. Segundo, deve aparecer em um lugar com conexão a um falecido, perto de sua antiga casa, no cemitério,
em lugares que frequentava. Terceiro, seu comportamento deve ser incomum. Fica quieto, observa fixamente, retorna repetidamente ao mesmo lugar, parece estar esperando algo. E quarto, seu coração deve sentir algo ao vê-lo. Não terror, mas sim uma inquietação espiritual, uma sensação de que há algo além do visível, um impulso interior que lhe diz: esta não é uma coincidência. Quando estes 4 critérios se cumprem, Santa Teresa recomendava uma resposta específica: oferecer 3 missas consecutivas por essa alma. A missa é a intercessão mais poderosa que existe na Terra. É a renovação do sacrifício de Cristo no Calvário e, aplicada a uma alma do purgatório, tem um poder de libertação incomparável. Também recomendava rezar o Rosário das Almas do Purgatório, uma devoção especial que inclui oferendas específicas pelas almas mais abandonadas, e sugeria dar esmola em nome do falecido, porque a caridade exercida na terra em favor de uma alma do purgatório tem méritos eternos. Mas se estes 3 animais já o inquietaram, prepare seu coração, porque o 4º animal que Santa Teresa viu é o que mais temia nomear, e sua aparição nunca é casual. Há um animal nas revelações de Santa Teresa que ela abordava com especial solenidade, não porque fosse mais perigoso que os outros, nem porque representasse algo maligno, mas porque sua aparição sinalizava uma situação espiritual de particular urgência e gravidade. Teresa hesitava ao falar deste animal com suas filhas espirituais mais jovens, reservando este ensinamento para as freiras de maior maturidade espiritual e fortaleza interior. Por que este temor reverencial? Porque o 4º animal aparece quando uma alma no purgatório está atravessando o que os místicos chamam de a noite escura da purificação. É o momento onde a alma experimenta o peso completo de sua separação temporal de Deus, onde o fogo purificador alcança sua máxima intensidade, onde o sofrimento espiritual é tão profundo que a alma clama com uma intensidade desesperada por intercessão. Este animal não aparece em qualquer circunstância. Santa Teresa documentou que sua manifestação está reservada para situações onde existe uma dívida espiritual pendente entre o falecido e quem recebe o sinal. Pode ser uma promessa não cumprida, uma reconciliação que nunca ocorreu, uma injustiça não reparada, uma palavra de perdão que nunca foi dita. A aparição deste animal é um chamado não apenas para orar, mas para curar feridas que ficaram abertas entre os vivos e os mortos. O 4º animal é a coruja que aparece à noite e emite seu chamado insistente perto de sua janela. A coruja tem sido mal interpretada durante séculos. Muitas culturas a associam com mau agouro, com bruxaria, com presságios obscuros. Mas Santa Teresa, com seu profundo conhecimento místico, compreendeu que esta ave noturna tem um significado muito distinto no plano de Deus. A coruja é uma ave que vê na escuridão, que habita na noite, que encontra seu caminho quando outros estão cegos. No simbolismo espiritual representa a alma que está na escuridão da purificação, mas que anseia pela luz. Quando uma coruja aparece e pousa perto de sua janela, especificamente na janela de seu quarto, e emite seu chamado característico noite após noite. E isso ocorre após a morte de alguém com quem você teve uma relação complicada, alguém com quem ficaram assuntos sem resolver. Santa Teresa ensinava que você deve reconhecer imediatamente a urgência espiritual da situação. Esta ave não vem lhe amaldiçoar, vem lhe suplicar. A alma que ela representa está em uma das etapas mais dolorosas de sua purificação, e você, especificamente você, tem o poder de aliviar seu sofrimento. Mas para fazê-lo, não basta orar mecanicamente. Você deve ir mais fundo. Santa Teresa explicava que quando aparece a coruja, Deus está lhe convidando a um ato de cura espiritual profunda. Se houve rancor entre você e essa pessoa, você deve perdoar de coração. Se você cometeu uma injustiça contra ela, deve se arrepender genuinamente e oferecer reparação espiritual.
Se ficaram palavras por dizer, você deve dizê-las agora em oração, porque a alma pode lhe escutar do purgatório. Os santos que trabalharam intensamente com as almas do purgatório documentaram múltiplos casos de aparições de corujas. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e grande devoto das almas do purgatório, escreveu sobre uma mulher de sua paróquia que durante semanas escutava o chamado de uma coruja em sua janela. Ela vivia atormentada por uma briga que tinha tido com sua irmã antes que esta morresse. Nunca se reconciliaram. Santo Afonso a guiou a fazer uma confissão profunda, a perdoar completamente sua irmã falecida e a oferecer uma novena de missas por sua alma. A coruja desapareceu na noite em que começou a novena e nunca retornou. Este padrão se repete em testemunhos de diferentes épocas e lugares. A aparição da coruja, o reconhecimento de uma ferida espiritual não curada, o ato de perdão e reparação, os desaparecimentos da ave. É um processo de cura que transcende a morte, que demonstra que os vínculos de amor e as feridas entre as almas não terminam com a morte física. Como distinguir se a coruja é um sinal místico ou simplesmente uma ave buscando refúgio? Santa Teresa dava critérios específicos. Primeiro, a persistência. A coruja volta noite após noite, sempre ao mesmo lugar, sempre à mesma hora aproximadamente. Segundo, a especificidade. Pousa em sua janela, não em qualquer lugar da vizinhança. Terceiro, o chamado. Sua voz é insistente, como se estivesse chamando especificamente por você. E quarto, a ressonância interior. Algo em seu coração sabe, embora sua mente o negue, que há uma conexão entre essa aparição e alguém que faleceu. Quando estes critérios se cumprem, não ignore o sinal. Santa Teresa advertia que ignorar a aparição da coruja pode prolongar significativamente o sofrimento da alma. Porque se Deus permite esta manifestação tão específica, é porque essa alma não pode ser ajudada eficazmente por orações gerais. Precisa do seu perdão específico, sua cura específica, sua intercessão específica. A resposta que Teresa recomendava era clara. Primeiro, examine sua consciência. Que ferida existe entre você e a pessoa falecida? O que ficou sem resolver? Segundo, perdoe profunda e completamente. Se a outra pessoa o feriu, solte o rancor. Se você a feriu, arrependa-se genuinamente. Terceiro, fale em voz alta durante sua oração. Diga à alma tudo o que precisava dizer em vida. O purgatório não impede que a alma escute. Quarto, ofereça missas e sacrifícios especificamente por essa alma, pedindo a Deus que aplique os méritos de Cristo à sua purificação. E quinto, continue orando até que tenha paz interior. Você saberá que o processo de cura está completo quando sentir em seu coração uma paz profunda ao pensar nessa pessoa, quando a coruja deixar de aparecer, quando o peso espiritual que sentia tiver se levantado. Mas a revelação de Santa Teresa não termina aqui. E agora que você conhece os 4 primeiros animais, deve saber que ela guardou o 5º animal como o mais sagrado de todos, porque sua aparição significa algo que mudará sua forma de ver, a morte para sempre. Existe um 5º animal nas revelações místicas de Santa Teresa, que ela considerava o mais profundo em simbolismo e o mais sagrado em significado. Não o mencionava com frequência, e quando o fazia era com um tom de assombro reverencial, que suas filhas espirituais reconheciam imediatamente. Este animal representa o momento culminante da purificação, o instante em que uma alma está prestes a ser libertada do purgatório e entrar na glória eterna de Deus. O 5º animal é a serpente branca que aparece no limiar de seu lar. Antes que o simbolismo o alarme, você deve compreender algo fundamental. A serpente na Bíblia tem um significado dual. Sim, representa a queda no Éden, o pecado original, a tentação, mas também representa algo mais profundo. No livro de Números, quando o povo de Israel estava sendo mordido por serpentes venenosas no deserto, Deus ordenou a Moisés que levantasse uma serpente de bronze em uma haste
e todo aquele que olhava para essa serpente elevada era curado. Esta serpente de bronze era uma prefiguração de Cristo na cruz. Jesus mesmo o explicou. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim tem que ser levantado o Filho do Homem, para que todo o que creia nele tenha vida eterna. A serpente branca, especificamente branca, representa a purificação completa. O branco é a cor da glória celestial, da santidade perfeita, das vestes dos bem-aventurados. Quando uma serpente branca aparece no limiar de seu lar, no espaço liminar entre o exterior e o interior, entre o mundo e seu santuário pessoal, Santa Teresa ensinava que é o sinal mais poderoso de todos. O que significa sua aparição? Significa que uma alma pela qual você tem orado, uma alma com a qual você tem conexão espiritual, completou sua purificação e está no limiar de entrar no céu. Mas há um último ato de intercessão necessário, uma última oração, uma última missa, um último sacrifício que empurrará essa alma através do limiar final em direção à visão beatífica de Deus. Santa Teresa explicava que Deus, em sua infinita misericórdia, permite que as almas que estão prestes a ser libertadas enviem este sinal final àqueles que foram seus intercessores fiéis. É uma forma de agradecimento antecipado, mas também uma súplica final. Não pare agora. Termine o que começou. Ajude-me a cruzar este último limiar. A serpente branca é extremamente rara como sinal místico. Nem todos a verão em sua vida. Santa Teresa mesma só a viu uma vez, quando estava intercedendo intensamente pela alma de seu pai. Durante 9 dias ofereceu missas, jejuns e orações contínuas. Na 9ª noite, uma serpente branca apareceu na entrada de sua cela. Não entrou. Simplesmente esteve ali tranquila, brilhante na escuridão, como esperando algo. Teresa compreendeu imediatamente o significado. Ofereceu uma oração final de libertação, pedindo a Deus que aplicasse todos os méritos de Cristo à purificação de seu pai. E teve a certeza interior de que seu pai havia entrado no céu naquele preciso momento. Os testemunhos sobre a serpente branca são escassos, mas poderosos. Santa Margarida Maria Alacoque, a vidente do Sagrado Coração, mencionou em seus escritos uma aparição similar quando orava pela superiora de seu convento. São João Bosco, em suas visões do purgatório e do céu, documentou que as almas que estavam prestes a ser libertadas apareciam rodeadas de luz branca e que às vezes esta luz tomava formas simbólicas no mundo terreno para comunicar seu estado. Por que a serpente especificamente? Porque representa a transformação completa. A serpente troca sua pele, deixa para trás sua forma antiga, emerge renovada. Do mesmo modo, a alma no purgatório está trocando completamente sua natureza pecaminosa, deixando para trás todo o resíduo de apego ao pecado, emergindo como uma nova criação perfeitamente purificada e pronta para a união eterna com Deus. Agora que você conhece os 5 animais, é importante que compreenda como funcionam como um sistema coeso de comunicação divina. Não são sinais isolados, são parte de uma linguagem espiritual que Deus estabeleceu para manter viva a conexão entre a igreja militante na terra e a igreja purgante no purgatório. A borboleta negra assinala o início da purificação, o momento de maior angústia inicial. O cão que uiva marca os momentos de dor intensa durante o processo. O corvo solitário é o lembrete para almas que foram esquecidas em sua purificação intermediária. A coruja representa situações onde há feridas espirituais específicas que precisam de cura, e a serpente branca anuncia a libertação iminente. Cada animal corresponde a uma etapa específica do processo de purificação. Cada um requer uma resposta diferente. Cada um é um ato de misericórdia divina que nos convida a participar da obra de salvação das almas. Santa Teresa enfatizava que estes animais não aparecem para nos assustar, mas para nos despertar. Não são presságios de mal, mas convites a fazer o bem. Não são sinais de condenação,
mas mensagens de esperança. Porque cada aparição implica que há algo que podemos fazer, um poder que temos, uma intercessão que pode mudar o destino eterno de uma alma. E isto nos leva a uma verdade profunda que Santa Teresa ensinava constantemente. A comunhão dos santos é real, não é uma doutrina abstrata, é uma realidade viva e operante. Os que estamos na terra, os que estão no purgatório e os que já gozam da visão de Deus no céu, formamos uma só família espiritual. Estamos conectados por laços que a morte não pode romper e podemos nos ajudar mutuamente através das dimensões da existência. Mas conhecer estes 5 animais não é suficiente, porque Santa Teresa advertiu que muitas pessoas os veem e não sabem discernir se são sinais autênticos ou simples coincidências. E esse erro pode ser fatal. O discernimento espiritual é um dos dons mais importantes que um cristão pode desenvolver. E no caso destes sinais místicos que Santa Teresa revelou, o discernimento se torna absolutamente crucial, porque nem toda borboleta negra é uma mensagem do purgatório. Nem todo cão que uiva está transmitindo o sofrimento de uma alma. Nem todo corvo, coruja ou serpente que aparece tem significado sobrenatural. Deus nos deu inteligência e razão precisamente para distinguir entre o natural e o sobrenatural, entre a coincidência e a providência, entre o que requer atenção espiritual e o que simplesmente é parte da ordem natural da criação. E Santa Teresa, sendo uma mulher de profunda sabedoria e equilíbrio espiritual, estabeleceu critérios claros para nos ajudar neste discernimento. O primeiro critério é o contexto temporal. Os sinais místicos autênticos ocorrem em momentos significativos relacionados com a morte. Podem aparecer nos dias imediatamente posteriores ao falecimento de alguém próximo. Podem se manifestar no aniversário de uma morte. Podem ocorrer em datas que foram importantes para o falecido. Seu aniversário, o dia de seu casamento, datas religiosas que tinham especial significado para essa pessoa. Se um animal aparece fora de qualquer contexto relacionado com morte ou luto, o mais provável é que seja simplesmente parte da natureza. Uma borboleta que entra em sua casa na primavera, quando as borboletas abundam e buscam flores, não é um sinal místico. É uma borboleta fazendo o que as borboletas fazem. Mas se uma borboleta negra entra especificamente 3 dias depois do funeral de sua mãe, pousa em sua fotografia e permanece ali durante horas, então o contexto sugere algo mais. O segundo critério é a conexão pessoal. Os sinais autênticos aparecem diante de pessoas que têm uma relação espiritual com a alma necessitada. Santa Teresa enfatizava que Deus não envia sinais arbitrariamente. Não faz com que apareça uma coruja na janela de um desconhecido para comunicar o sofrimento de uma alma com a qual esse desconhecido não tem nenhuma conexão. Pergunte-se: perdi recentemente alguém próximo? Há algum falecido em minha família? Ou círculo de amizades por quem deveria estar orando? Tenho alguma relação pendente de cura com alguém que já faleceu? Se a resposta é não, se não existe absolutamente nenhuma conexão pessoal com nenhum falecido recente, então a aparição do animal provavelmente não é um sinal para você. O terceiro critério é o comportamento incomum do animal. Os animais que atuam como mensageiros místicos não se comportam de maneira completamente natural. Há algo em sua conduta que chama a atenção, que resulta estranho, que faz com que sua intuição espiritual se ative. Um corvo que simplesmente passa voando é um corvo. Mas um corvo que pousa no mesmo lugar durante dias, que o olha fixamente, que parece estar esperando algo, que não foge quando você se aproxima, esse corvo está manifestando um comportamento que transcende o meramente animal. Uma coruja que caça ratos em sua vizinhança está cumprindo sua função natural, mas uma coruja que aparece em sua janela específica, que emite seu chamado dirigido a você, que retorna noite após noite sem razão aparente para estar ali, essa coruja está agindo de maneira que sugere uma intenção além do instintivo. O quarto critério
é a resposta interior de seu coração. Quando um sinal místico autêntico se manifesta, algo em seu interior responde. Não é necessariamente medo, embora possa haver uma inquietação reverencial. É mais bem um reconhecimento profundo, uma certeza inexplicável de que o que você está presenciando tem significado espiritual. Santa Teresa o descrevia como uma moção interior do Espírito Santo. É o Espírito quem abre os olhos de sua alma para reconhecer os sinais que Deus está enviando. Se você vê um animal e não sente absolutamente nada, se seu coração permanece completamente indiferente, se não há nenhum pensamento espontâneo sobre algum falecido, então provavelmente não é um sinal para você. Mas se ao ver o animal imediatamente pensa em sua avó falecida, se sente um impulso repentino de rezar por seu pai que morreu há anos, se experimenta uma necessidade inexplicável de oferecer uma missa, então seu coração está reconhecendo algo que sua mente racional poderia querer descartar. O quinto critério é a persistência. Os sinais místicos autênticos não são eventos únicos que ocorrem uma vez e desaparecem. São persistentes, se repetem, continuam até que sejam reconhecidos e atendidos. Santa Teresa ensinava que Deus, em sua paciência, permite que os sinais se manifestem múltiplas vezes porque sabe que nossa fé é fraca e nossa sensibilidade espiritual está frequentemente adormecida. Uma aparição única poderia ser coincidência, mas quando o mesmo animal aparece 3, 5, 7 vezes em circunstâncias similares, quando a repetição cria um padrão claro, então a probabilidade de que seja um sinal autêntico aumenta dramaticamente. Também é importante considerar o que Santa Teresa chamava de o fruto espiritual do sinal. Quando você responde ao que acredita ser um sinal místico com oração e intercessão, o que acontece? Se é um sinal autêntico, você experimentará paz interior após sua intercessão. O sinal cessará, o animal deixará de aparecer e sentirá em seu coração que algo se resolveu, que uma comunicação se completou. E se você ora intensamente, oferece missas, faz sacrifícios, e o suposto sinal continua sem mudança alguma, sem nenhum fruto espiritual, sem nenhuma paz interior resultante, então é possível que estivesse interpretando mal uma coincidência como sinal místico. Santa Teresa também advertia contra 2 extremos perigosos. O primeiro extremo é o ceticismo absoluto, a rejeição de qualquer possibilidade de comunicação sobrenatural. Este ceticismo fecha o coração à ação de Deus e pode nos levar a ignorar sinais autênticos que Deus está enviando. É uma forma de orgulho espiritual que diz: eu sei melhor que Deus como deve funcionar a realidade espiritual. O segundo extremo é a superstição exagerada, o ver sinais místicos em cada coincidência, o viver em um estado de ansiedade espiritual constante, o converter a fé em uma busca obsessiva de manifestações sobrenaturais. Este extremo é igualmente perigoso porque nos afasta do centro da vida cristã, que é a relação amorosa com Cristo, e nos submerge em uma espiritualidade doentia baseada no medo e na superstição. O equilíbrio que Santa Teresa propunha é este: mantenha seu coração aberto aos sinais que Deus pode enviar, mas não os busque obsessivamente. Quando aparecer algo incomum, examine-o com os critérios de discernimento que compartilhei. Se cumprirem múltiplos critérios, responda com oração e intercessão. Se não os cumpre, simplesmente continue sua vida espiritual normal, sem dar maior importância. E sempre, sempre consulte um diretor espiritual ou confessor se tiver dúvidas. A Igreja nos dá guias espirituais, precisamente para nos ajudar nestes assuntos delicados de discernimento. Não devemos navegar sozinhos em águas espirituais profundas, mas saber discernir não basta. Porque se você identifica um sinal autêntico e não age, Santa Teresa advertiu que a alma sofredora voltará a lhe buscar de formas cada vez mais intensas, e o que vem agora lhe mostrará exatamente o que fazer. Uma vez que você discerniu que um sinal é autêntico,
que uma alma está verdadeiramente se comunicando com você através de um destes 5 animais, surge a pergunta crucial: o que faço agora? Santa Teresa não apenas revelou os sinais, também proporcionou um protocolo claro e poderoso de ação espiritual. Não lhe deixou com conhecimento abstrato, mas com ferramentas concretas para responder com amor e eficácia. O primeiro que Santa Teresa recomendava era a oferta de missas. A Santa Missa é a intercessão mais poderosa que existe no universo. É a renovação incruenta do sacrifício de Cristo no Calvário. Quando se oferece uma missa por uma alma do purgatório, os méritos infinitos da paixão, morte e ressurreição de Cristo se aplicam diretamente à purificação dessa alma. Santa Teresa aconselhava oferecer 3 missas consecutivas quando se recebe um sinal. O número 3 tem significado trinitário e simboliza a perfeição divina. Vá à sua paróquia, fale com o sacerdote e solicite que sejam celebradas 3 missas pelo eterno descanso da alma que você acredita que está lhe enviando o sinal. Dê uma oferta econômica apropriada e assista a essas missas, se for possível, participando com intenção específica e profunda. Durante a missa, especialmente no momento da consagração e da comunhão, dirija seu coração para essa alma. Imagine-a presente no altar, recebendo os frutos do sacrifício eucarístico. Peça a Cristo que aplique a graça redentora de seu sangue à purificação dessa pessoa e, depois de comungar, ofereça sua comunhão especificamente por sua libertação. O segundo é o rezo do Rosário das Almas do Purgatório. Esta é uma devoção especial que difere ligeiramente do rosário tradicional. Depois de cada dezena, em vez do Glória, reza-se: Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Teresa recomendava rezar este rosário durante 9 dias consecutivos, criando o que se conhece como uma novena de intercessão. O número 9 representa a gestação espiritual, o tempo necessário para que uma graça amadureça completamente. Durante estes 9 dias, mantenha sua intenção clara e firme. Você está rezando especificamente pela alma que lhe enviou o sinal. O terceiro é o jejum e o sacrifício. São Paulo ensinou que podemos completar em nossa carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Nossos pequenos sacrifícios unidos aos méritos de Cristo têm valor redentor, e quando os oferecemos pelas almas do purgatório, esse valor lhes é aplicado diretamente. Teresa sugeria jejuns modestos, mas significativos. Não se trata de colocar em risco sua saúde, mas de oferecer atos concretos de renúncia. Pode ser jejuar a pão e água um dia na semana durante um mês. Pode ser abster-se de algum prazer lícito, televisão, doces, redes sociais. O importante é que seja um sacrifício real que requeira esforço e que você o ofereça cada vez com a intenção específica de ajudar essa alma. O quarto é a esmola em nome do falecido. A caridade exercida na terra tem efeitos no céu. Quando você dá esmola a um necessitado em nome de uma alma do purgatório, é como se essa alma mesma estivesse fazendo a caridade através de você. E isso gera méritos que Deus aplica à sua purificação. Não precisa ser uma quantidade enorme. Pode ser dar comida a um faminto, ajudar economicamente alguém em necessidade, doar a uma obra de caridade católica. O importante é fazer a caridade explicitamente em nome da alma que lhe enviou o sinal, pedindo a Deus que os méritos desse ato caritativo beneficiem diretamente essa pessoa. O quinto é o uso de sacramentais. A Igreja nos dá objetos bentos que têm poder espiritual. Água benta, medalhas, escapulários, velas bentas. Santa Teresa recomendava acender uma vela benta diante de uma imagem de Cristo ou da Virgem e, enquanto arde, oferecer orações pela alma necessitada. O fogo da vela simboliza o fogo purificador do purgatório, e sua oração pede que esse fogo faça sua obra rapidamente para que a alma possa sair logo.
Também pode borrifar água benta nos lugares onde apareceu o sinal, enquanto reza o Pai Nosso e pede a intercessão dos santos por essa alma. A água benta tem o poder de purificar espaços espirituais e de invocar a bênção de Deus. O sexto é invocar santos intercessores específicos. Há santos que têm uma conexão especial com as almas do purgatório e cuja intercessão é particularmente eficaz. São Nicolau de Tolentino, cuja devoção às almas era lendária. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, por quem rezou incansavelmente. São Gerardo Magela, a quem as almas do purgatório visitavam frequentemente. E, claro, a Virgem Maria, rainha de todas as almas, cuja intercessão é poderosíssima. Reze a estes santos. Peça-lhes que intercedam junto com você pela alma necessitada. Faça uma novena a São Nicolau de Tolentino, por exemplo, pedindo-lhe que obtenha de Deus a pronta libertação da alma que está lhe pedindo ajuda. O sétimo, e talvez o mais importante de um ponto de vista interior, é o perdão e a cura de relacionamentos. Se a alma que lhe envia o sinal é alguém com quem você teve conflito, com quem ficaram feridas sem curar, você deve abordar isso especificamente em oração. Fale em voz alta durante seu tempo de oração. Diga tudo o que precisa dizer. Se essa pessoa o feriu, pronuncie seu perdão explicitamente. Se você a feriu, peça perdão genuinamente e expresse seu arrependimento. As almas no purgatório podem lhe escutar. E este ato de cura relacional tem um poder libertador tanto para você quanto para a alma. Santa Teresa prometia que nenhum destes atos de intercessão fica sem resposta. Cada missa, cada rosário, cada sacrifício, cada esmola, cada oração tem um efeito real e mensurável na purificação da alma. E quando essa alma finalmente entrar no céu, se converterá em sua intercessora poderosa por toda a eternidade. Os santos no céu são infinitamente gratos àqueles que os ajudaram no purgatório. E se você pensa que estes são apenas ensinamentos antigos, prepare-se, porque nos últimos anos foram documentados casos modernos onde estes sinais se manifestaram exatamente como Santa Teresa as descreveu há 500 anos. As revelações de Santa Teresa não são relíquias do passado, são verdades vivas que continuam se manifestando em nosso tempo. E embora vivamos em uma época dominada pela tecnologia e pelo ceticismo, as almas do purgatório continuam enviando sinais a quem tem olhos espirituais para vê-las. Deixe-me compartilhar com você testemunhos contemporâneos verificados que demonstram que estes ensinamentos místicos são tão relevantes hoje como foram há 500 anos. O primeiro testemunho provém de uma paróquia no norte da Espanha, documentado pelo pároco no ano de 2018. Uma mulher chamada Carmen perdeu sua mãe após uma longa doença. A relação entre elas havia sido difícil durante os últimos anos de vida da mãe, com discussões frequentes e feridas mútuas que nunca sararam completamente. Carmen carregava uma culpa profunda pelas palavras duras que havia dito em seu último encontro. 3 noites após o funeral, Carmen começou a escutar o uivo de um cão fora de sua janela. Era um uivo prolongado, lastimoso, que ocorria sempre à mesma hora, às 3 da madrugada. Não havia cães de rua em sua vizinhança. Ninguém mais nos edifícios próximos escutava nada. Mas Carmen acordava noite após noite com esse lamento que parecia chamá-la especificamente. Na sexta noite, lembrou-se dos ensinamentos sobre as almas do purgatório que havia escutado anos atrás. Com o coração apertado, reconheceu a possibilidade de que fosse sua mãe pedindo-lhe ajuda. Foi imediatamente ao seu pároco, contou-lhe a situação e ele a guiou através de um processo de cura profunda. Carmen fez uma confissão completa de todo o rancor que havia guardado contra sua mãe. Perdoou genuinamente cada ferida e pediu perdão por sua própria dureza. Ofereceu 3 missas consecutivas pela alma de sua mãe. Rezou o rosário diariamente durante 2 semanas e cada noite, antes de dormir, falava em voz alta à sua mãe,
dizendo-lhe todas as palavras de amor que não pôde dizer em vida. Na noite em que terminou a segunda semana de rosários, o uivo cessou. Não voltou nunca mais, e Carmen experimentou uma paz profunda que não havia sentido desde a morte de sua mãe. Meses depois, durante uma oração, teve a certeza interior de que sua mãe havia sido libertada e estava intercedendo por ela do céu. Seu pároco documentou este caso como um exemplo claro de como as almas podem se comunicar quando há assuntos de cura pendentes. O segundo testemunho vem do México, do ano de 2020. Um homem chamado Roberto, de 52 anos, havia perdido seu irmão mais novo em um acidente automobilístico anos atrás. Roberto orava ocasionalmente por seu irmão, mas com o tempo, as orações se tornaram menos frequentes, até que praticamente cessaram. A vida seguiu em frente e a memória de seu irmão foi desaparecendo na lida diária. No 10º aniversário da morte de seu irmão, Roberto começou a notar a presença de um corvo solitário que pousava a cada manhã no mesmo lugar, o telhado da garagem, bem em frente à janela de seu quarto. O corvo chegava ao amanhecer, permanecia ali durante aproximadamente 1 hora e depois ia embora. Isso continuou durante 11 dias consecutivos. Roberto, que não era particularmente devoto, mas conservava sua fé católica, sentiu algo estranho em seu coração, uma inquietação que não podia explicar. Mencionou o corvo à sua esposa, que imediatamente se lembrou de ter lido sobre os sinais das almas do purgatório. Juntos decidiram agir. Foram à sua paróquia e solicitaram que se celebrasse uma missa pela alma do irmão de Roberto. Durante essa missa, Roberto chorou pela primeira vez desde o funeral, liberando anos de dor guardada. Depois da missa, comprometeu-se a rezar um rosário semanal por seu irmão durante 6 meses. O corvo não retornou depois dessa missa, e Roberto testificou depois que experimentou sonhos reconfortantes, onde seu irmão aparecia em paz, rodeado de luz. O sacerdote que celebrou a missa documentou este caso e o compartilhou em um retiro sobre a comunhão dos santos, ensinando a outros paroquianos sobre a importância de não esquecer nossos falecidos na oração. O terceiro testemunho é particularmente comovente e vem de uma comunidade carmelita na Itália, do ano de 2021. Uma jovem freira, irmã Teresa Maria, estava atravessando uma crise vocacional. Duvidava de seu chamado. Sentia que havia cometido um erro ao entrar no convento e considerava seriamente abandonar a vida religiosa. Durante este período de escuridão espiritual, começou a aparecer uma borboleta negra em sua cela. A cela ficava no 2º andar. As janelas permaneciam fechadas a maior parte do tempo e não havia explicação natural para como a borboleta entrava. Mas ali estava, a cada tarde pousando no pequeno crucifixo que pendia sobre sua escrivaninha. A irmã compartilhou esta experiência com sua madre superiora, que era uma mulher de profunda sabedoria espiritual. A superiora perguntou-lhe se havia algum falecido em sua família por quem devesse estar orando. A irmã lembrou-se então de sua avó materna, uma mulher santa que havia sido sua primeira mestra de fé, que havia falecido 2 anos antes. A superiora sugeriu que talvez sua avó estivesse pedindo orações do purgatório, mas também que talvez este sinal tivesse uma mensagem adicional, que não abandonasse sua vocação, que sua avó intercedia para que permanecesse fiel ao chamado que havia recebido. A irmã Teresa Maria começou uma novena especial pela alma de sua avó, oferecendo suas próprias lutas vocacionais como sacrifício por sua libertação. Durante esses 9 dias, sua crise espiritual começou a se resolver. Recuperou a paz, redescobriu a beleza de seu chamado e a borboleta negra desapareceu no último dia da novena. Anos depois, a irmã Teresa Maria testificou que esse episódio foi o ponto de inflexão em sua vida religiosa. Não apenas ajudou a libertar sua avó do purgatório, mas sua avó, do céu, a ajudou a encontrar seu caminho. Este testemunho foi incluído no boletim interno da Ordem Carmelita,
como evidência de como os ensinamentos de Santa Teresa continuam vivos. O quarto testemunho vem dos Estados Unidos, de uma família católica no Texas. Uma mulher chamada Maria experimentou a aparição de uma coruja que durante 2 semanas chegava a cada noite à janela de seu quarto e emitia seu chamado característico. Maria estava profundamente perturbada por isso, até que seu diretor espiritual lhe perguntou se havia alguém em sua vida com quem tivesse algum conflito sem resolver. Maria lembrou-se imediatamente de sua sogra, que havia falecido 6 meses antes. Sua relação havia sido tensa durante anos, cheia de mal-entendidos e palavras ofensivas mútuas. Nunca houve uma verdadeira reconciliação. Seguindo o conselho de seu diretor espiritual, Maria fez algo que nunca pensou que poderia fazer. Perdoou completamente sua sogra em seu coração. Pediu perdão por suas próprias faltas e começou a orar fervorosamente por sua alma. Ofereceu missas, rezou rosários, deu esmolas em seu nome. A coruja deixou de aparecer após a 3ª missa, e Maria experimentou uma libertação interior, que transformou não apenas sua relação com a memória de sua sogra, mas também sua relação com seu marido e filhos. A cura dessa ferida espiritual trouxe paz a toda a família. Estes testemunhos não são casos isolados. Sacerdotes, diretores espirituais e católicos devotos em todo o mundo continuam experimentando estes sinais exatamente como Santa Teresa as descreveu. As almas do purgatório não deixaram de pedir nossa ajuda. Simplesmente deixamos de prestar atenção. Mas há algo mais que Santa Teresa revelou e que não compartilhei até agora. Algo que ela só confiou às suas filhas espirituais mais próximas. Uma promessa divina para aqueles que intercedem pelas almas quando recebem estes sinais. Existe um ensinamento de Santa Teresa que ela compartilhava apenas nos momentos mais íntimos de direção espiritual com suas filhas do Carmelo. Não o escreveu em suas obras públicas, não o proclamou do púlpito, reservou-o para aquelas almas que demonstravam uma devoção genuína e profunda pelas almas do purgatório. E esse ensinamento é uma promessa mística que muda completamente a maneira como entendemos nossa relação com os falecidos. A promessa é esta: aqueles que respondem com amor e fidelidade, quando recebem sinais das almas do purgatório, aqueles que dedicam sua vida a interceder constantemente pelos falecidos, receberão 3 graças de Deus que transformarão sua existência terrena e seu destino eterno. A primeira graça é a proteção celestial. Santa Teresa ensinava que cada alma que você ajuda a libertar do purgatório se converte em sua intercessora pessoal no céu. E estas almas, infinitamente gratas por sua ajuda, formam o que ela chamava de um coro de anjos da guarda espirituais. Não são anjos literais, mas almas humanas glorificadas que têm um amor especial por você, porque você foi instrumento de sua libertação. Estas almas intercedem constantemente por você diante do trono de Deus. Protegem-no de perigos espirituais. Obtêm graças especiais em momentos de necessidade. Fortalecem-no nas tentações. Consolam-no nos sofrimentos e preparam seu caminho para o céu com suas orações incessantes. Teresa prometia que quem tem este coro de almas intercessoras nunca caminha sozinho na vida espiritual, em seus momentos de maior escuridão. Quando sentir que Deus está longe, quando a fé fraquejar, estas almas estarão ali sustentando seu espírito com sua intercessão poderosa. É uma das formas mais belas de experimentar a comunhão dos santos, a solidariedade eterna entre aqueles que se ajudaram mutuamente no caminho para Deus. A segunda graça é a purificação antecipada de seu próprio purgatório. Este é um mistério profundo que Santa Teresa entendeu através de suas visões místicas. Quando você intercede pelas almas do purgatório, quando oferece missas, rosários, sacrifícios por elas, Deus aplica parte dos frutos dessas intercessões à sua própria purificação futura. É como se você estivesse construindo sua própria libertação enquanto ajuda a libertar outros.
Cada missa que você oferece por uma alma do purgatório não apenas beneficia essa alma, mas também encurta seu próprio tempo de purificação. Cada rosário que você reza pelos falecidos não apenas alivia seu sofrimento, mas também purifica seu próprio coração agora em vida, evitando que acumule apegos desordenados, que teria que purificar após a morte. Santa Teresa explicava que aqueles que vivem com uma devoção constante pelas almas do purgatório experimentam uma purificação suave e progressiva durante sua vida terrena. Seus pecados veniais são perdoados mais rapidamente. Seus apegos desordenados se soltam mais facilmente. Seu coração vai se limpando gradualmente de tudo o que não é Deus. E quando morrem, sua passagem pelo purgatório é breve, às vezes quase inexistente, porque a maior parte de sua purificação já ocorreu em vida. É uma lei espiritual bela. A misericórdia que você exerce para com os demais lhe é devolvida, multiplicada. A medida que usa para dar é a medida que receberá. Se você é generoso em interceder pelas almas, Deus será generoso em encurtar sua própria purificação. A terceira graça é a mais bela de todas, a presença consoladora no momento de sua própria morte. Santa Teresa prometia que aqueles que dedicam sua vida a ajudar as almas do purgatório nunca morrem sozinhos. No momento de sua morte, as almas que ajudaram a libertar vêm recebê-los e acompanhá-los em seu trânsito para a eternidade. Não é uma aparição física, mas uma experiência espiritual profunda. A alma que está morrendo sente a presença amorosa daqueles que já estão no céu, graças à sua intercessão. Escuta suas vozes consoladoras, sente seu apoio no momento de maior vulnerabilidade, e esta companhia celestial faz com que a morte, esse momento que tantos temem, se converta em uma transição pacífica e até jubilosa. Teresa testificava que ela mesma havia tido visões da morte de santos, que foram devotos das almas, e em cada caso via como essas almas morriam rodeadas de luz, com expressões de paz em seus rostos, acompanhadas por uma multidão de santos que haviam sido libertados por suas orações. A morte destes devotos das almas do purgatório não era um fim aterrorizante, mas uma reunião jubilosa com aqueles que os esperavam com gratidão eterna. Mas há algo mais que Santa Teresa queria que você compreendesse. Estas três graças não são recompensas que Deus outorga de maneira arbitrária. São consequências naturais de ter vivido a comunhão dos santos de maneira autêntica. Quando você vive em solidariedade com as almas do purgatório, quando faz da intercessão pelos falecidos uma parte central de sua vida espiritual, está construindo pontes eternas de amor entre o céu, o purgatório e a terra. E estas pontes não se destroem com a morte. Ao contrário, se fortalecem. Porque o amor que você exerceu para com as almas necessitadas se converte em amor que elas exercem para com você quando você necessita. É o círculo perfeito de caridade que Deus projetou para a sua igreja, os vivos ajudando aos que purificam, os purificados ajudando aos que ainda vivem, todos caminhando juntos para a glória eterna. Santa Teresa concluía este ensinamento com uma exortação apaixonada. Não desperdice as oportunidades que Deus lhe dá de interceder pelas almas. Cada vez que assistir a uma missa, ofereça-a por uma alma do purgatório. Cada vez que rezar um rosário, dedique ao menos uma dezena aos falecidos. Cada vez que fizer um sacrifício pequeno, ofereça-o pela libertação das almas mais necessitadas. E quando receber um sinal, quando um destes 5 animais aparecer em sua vida, em circunstâncias que sugerem uma mensagem do além, não a ignore, não a descarte como superstição. Responda com amor, com oração, com intercessão generosa, porque nesse momento Deus está lhe dando a oportunidade de ser instrumento de sua misericórdia, de mudar o destino de uma alma e de assegurar sua própria salvação, através da caridade que você exerce. As almas do purgatório esperam sua ajuda. Os 5 animais que Santa Teresa revelou são seus mensageiros, e você
Agora que conhece estes mistérios sagrados, tem o poder e a responsabilidade de responder, não como um fardo, mas como um privilégio, não com medo, mas com amor, não ocasionalmente, mas como um estilo de vida espiritual que transformará sua relação com Deus, com os falecidos e consigo mesmo. E agora que você conhece estes mistérios sagrados, Santa Teresa tem um último conselho para você. O último conselho que Santa Teresa deixou às suas filhas espirituais e que agora deixo para você é este: comece hoje. Não espere receber um sinal para começar a interceder pelas almas do purgatório. Não espere que apareça uma borboleta negra, um cão que uiva, um corvo solitário, uma coruja insistente ou uma serpente branca. Comece agora mesmo a construir essas pontes eternas de amor. Esta mesma noite, antes de dormir, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória pelas almas mais abandonadas do purgatório. Amanhã, quando assistir à missa ou quando rezar seu rosário diário, ofereça-o pelos falecidos de sua família. Esta semana, solicite que se celebre uma missa por alguém que faleceu e que você sabe que precisa de suas orações, e mantenha seu coração aberto. Porque agora que você conhece estes 5 sinais místicos que Santa Teresa revelou, você está espiritualmente preparado para reconhecê-los se alguma vez se manifestarem em sua vida. Não viverá com ansiedade buscando-os, mas tampouco os ignorará se aparecerem. Estará nesse equilíbrio sábio que Santa Teresa sempre ensinou. Atento, mas sereno. Receptivo, mas não obsessivo. Aberto ao sobrenatural, mas com os pés firmes na realidade. As almas do purgatório precisam de você. Seus entes queridos falecidos esperam suas orações e Deus lhe deu, através de Santa Teresa, o conhecimento sagrado que muito poucos possuem. Use-o com amor, use-o com fidelidade, use-o sabendo que cada oração que você oferecer por uma alma muda eternidades. Se esta mensagem tocou seu coração, se deseja continuar aprofundando-se nas revelações místicas de Santa Teresa sobre o purgatório, a morte e o além, inscreva-se neste canal e compartilhe este vídeo com alguém que tenha perdido um ente querido recentemente, porque talvez essa pessoa precise escutar exatamente isto neste momento. Que Santa Teresa interceda por você e que as almas que você libertar com suas orações se convertam em suas protetoras eternas. Amém.